Durante séculos, eles foram chamados de lendas, mitos inventados pela Bíblia sem nenhum pé na realidade, até que a Terra falou. Hoje, você vai ver o momento exato em que a arqueologia teve que reescrever a história e admitir: o texto sagrado estava certo. Vamos desenterrar impérios que a ciência jurava não existir, mas que deixaram cicatrizes reais na história. E para entender o tamanho desse erro histórico, precisamos começar com um povo que, segundo os críticos do século XIX, era pura fantasia bíblica. Imagine se daqui 1000 anos historiadores dissessem que o Império Romano nunca existiu, que Júlio César era um mito e o Coliseu uma lenda inventada. Parece absurdo, não é? Mas durante séculos foi exatamente isso que a ciência disse sobre um dos povos mais citados nas Escrituras, os hititas. A Bíblia menciona os hititas mais de 50 vezes. Diz que Abraão negociou com eles, que tinham exércitos temidos e reis poderosos. Mas, para os historiadores do século XIX, havia um problema. Não existia uma única pedra, uma única moeda ou ruína que provasse a existência deles. Para os céticos da chamada alta crítica, essa era a prova de ouro. Se a Bíblia inventou o império inteiro, o que mais ela teria inventado? Estudiosos respeitados da época tratavam os hititas como um mito geográfico, uma confusão dos autores bíblicos que não tinha base na realidade. Mas a Terra guarda segredos que a arrogância humana não pode apagar. Tudo começou em 1834, quando o explorador francês Charles Texier tropeçou em ruínas gigantescas na Turquia Central. Ele viu muralhas, portões de pedras e templos, mas não fazia ideia de quem tinha construído aquilo. Era uma civilização perdida e sem nome. Décadas se passaram com arqueólogos quebrando a cabeça, até que em 1906 a bala de prata finalmente apareceu. Sob o comando do arqueólogo Hugo Winkler, as escavações encontraram não apenas potes ou ossos, mas um arquivo real com mais de 10.000 tábuas de argila. Quando conseguiram traduzir aquela língua estranha, o choque foi mundial. Aqueles textos falavam do reino de Ati, e entre os documentos estava algo inacreditável: a cópia do primeiro tratado de paz da humanidade, assinado entre os hititas e o faraó egípcio Ramsés II. Ali, nas mãos da ciência, estava a prova irrefutável. O império que rivalizava com o Egito, o povo que os críticos juravam ser lenda bíblica, era real. A Bíblia tinha razão o tempo todo. A Bíblia não estava inventando um povo, ela preservava a memória de um império real. Hoje, uma cópia desse mesmo tratado hitita está exposta na sede das Nações Unidas, em Nova York, como documento de paz mais importante da história. Mas os hititas não foram os únicos. Às vezes, o ceticismo não tentava apagar um povo inteiro, mas sim ridicularizar detalhes específicos que pareciam erros grosseiros dos autores bíblicos. Vamos falar de um versículo que tirou o sono de muitos estudiosos. Em Isaías 20, versículo 1, a Bíblia menciona um rei da Assíria chamado Sargão. O problema? Nenhuma das listas reais assírias conhecidas até então mencionava um rei chamado Sargão. Conhecíamos Senaqueribe, conhecíamos Esarhadon, mas Sargão? Para os críticos do século XIX, esse foi um erro óbvio de copistas, ou pior, uma invenção de Isaías para dar nome a um vilão. A lógica era simples. A Síria era um império superdocumentado. Tínhamos bibliotecas, estelas, nomes de dezenas de reis. Se Sargão tivesse existido e fosse importante, ele estaria nos registros. Como ele não estava, a Bíblia estava errada. E ponto final. Isso durou até 1843. O arqueólogo francês Paul-Émile Botta estava escavando no atual Iraque, procurando a antiga cidade de Nínive.
Ele não encontrou Nínive. Em vez disso, ele desenterrou algo que ninguém estava procurando. Debaixo das areias de Khorsabed, ou Horsabed, ele encontrou um palácio. Não uma casa, mas um complexo gigantesco de mais de 10 hectares, com 200 cômodos e touros alados de 40 toneladas. Nas paredes, inscrições glorificavam o dono daquele palácio. O nome, Shahrukhin, ou como traduzimos para o hebraico, Sargão II. De repente, o erro de Isaías se transformou na descoberta de um dos reis mais poderosos da história assíria. Ele não só existiu, como conquistou a Samaria e mudou o mapa do Oriente Médio. Mais uma vez, o que parecia um mito bíblico era, na verdade, uma peça perdida do quebra-cabeça histórico que só a Escritura preservou. Mas enquanto a Assíria ameaçava pelo norte, havia um inimigo muito mais íntimo, que vivia na porta ao lado de Israel, o povo de Golias. Quando você lê a Bíblia, os filisteus aparecem como os grandes vilões do Antigo Testamento, mas havia algo estranho neles. A Bíblia sempre insistiu que eles eram diferentes. Eles não eram nativos da terra de Canaã. Em Amós 9:7, a Escritura diz claramente que Deus trouxe os filisteus de Caftor, uma referência antiga à ilha de Creta e às regiões do Mar Egeu na Grécia. Por muito tempo, historiadores debateram isso. Seria Caftor apenas um mito de origem? Eles seriam apenas mais uma tribo local que a Bíblia rotulou como estrangeira para demonizar? Sem provas concretas de uma migração em massa? A ideia de que um povo europeu invadiu o Oriente Médio nos tempos bíblicos parecia, para muitos, ficção literária. O mistério durou 3.000 anos, até que em 2016 arqueólogos fizeram uma descoberta macabra e fascinante na cidade de Ashkelon, o primeiro cemitério filisteu já encontrado. Pela primeira vez, não tínhamos apenas a cerâmica deles, tínhamos os corpos deles. Em 2019, o resultado da análise de DNA chocou a comunidade científica. As amostras revelaram que aquele povo tinha assinaturas genéticas do sul da Europa, especificamente da região do Mar Egeu. Mas não era só o DNA. A arqueologia encontrou algo a mais. Eles trouxeram consigo hábitos culturais próprios. Nas cidades filisteias, arqueólogos encontraram grandes quantidades de ossos de porco, com marcas claras de açougue, algo proibido pela lei judaica e raro entre os povos cananeus, mas era muito comum em culturas do mundo egeu. Em alguns contextos, até restos de cães aparecem associados a práticas alimentares ou rituais, reforçando o contraste cultural. A ciência moderna confirmou o que profetas escreveram milênios atrás. Os filisteus eram, de fato, imigrantes que vieram do mar. A Bíblia não estava inventando uma origem exótica para seus inimigos. Ela estava registrando a história exata de uma migração antiga. Deixando agora o litoral dos filisteus e cruzando o Rio Jordão, encontramos outro vizinho problemático, os moabitas. E aqui, a arqueologia não apenas confirmou uma guerra antiga, mas trouxe à luz o nome mais sagrado de todos. Em 2 Reis, capítulo 3, a Bíblia conta a história de uma revolta sangrenta. O rei Mesa de Moabe, cansado de pagar imposto a Israel, decidiu se rebelar. O texto bíblico descreve o conflito detalhadamente. Mas, novamente, fora da Bíblia o silêncio imperava. Não havia registros de Mesa, nem da dominação de Israel sobre a região. Para os céticos do século XIX, Israel nessa época era considerada apenas um clã de pastores insignificantes, incapaz de dominar reinos vizinhos. Tudo mudou em 1868, quando um missionário encontrou uma estela de basalto negro na Jordânia. Mas a história quase teve um fim trágico. Beduínos locais, desconfiados de que a pedra contivesse ouro em seu interior, aqueceram-na com fogo e jogaram água fria sobre ela, estilhaçando a relíquia em pedaços.
Parecia que a prova tinha sido destruída para sempre. Por um milagre da arqueologia, uma impressão em papel machê tinha sido feita pouco antes da destruição. Com isso, foi possível remontar o quebra-cabeça. Quando decifraram o texto, era como se estivessem lendo o espelho de 2 Reis. A pedra foi escrita pelo próprio rei Mesa. Ele se gaba de ter se libertado da opressão de Onri, rei de Israel. Ali estava a prova política. Israel era sim uma potência regional histórica. Mas a linha 18 guardava o maior tesouro de todos. Ao listar seus espólios de guerra, o rei Maobita escreve: Eu tomei de lá os vasos de Yahvé e os arrastei diante de meu Deus Quemós. Esta é uma das mais antigas ou a mais antiga menção extra-bíblica ao nome de Deus já encontrada, aqui na forma de tetagrama. Gravado em pedra por um inimigo pagão, o nome do Deus de Israel surge como evidência de que ele já era conhecido, cultuado e temido há quase 3.000 anos. Avançamos agora para o momento mais dramático do Antigo Testamento, o cativeiro na Babilônia. E aqui, a crítica histórica tinha certeza absoluta de que havia pego a Bíblia numa mentira deslavada. O capítulo 5 do livro de Daniel narra a famosa cena da escrita na parede. O rei é Belsazzar. Ele está dando um banquete profano quando uma mão misteriosa escreve uma sentença. No auge do desespero, Belsazzar faz uma promessa curiosa a Daniel. Se ele interpretasse a escrita, seria feito o terceiro governante do reino. O problema? Todos os historiadores antigos, Beroso, Heródoto e listas de reis babilônicos diziam a mesma coisa. O último rei da Babilônia foi Nabonido, não Belsazzar. O nome Belsazzar simplesmente não existia nos registros oficiais. Os críticos do século XIX batiam o martelo. Daniel era uma obra de ficção, escrita séculos depois por alguém que confundiu os nomes e inventou um rei fantasma. Isso mudou em 1854. Nas ruínas da cidade de Ur, o arqueólogo D.J. Taylor encontrou um pequeno cilindro com uma oração escrita pelo próprio rei Nabonido. E o que ele dizia nessa oração? Ele pedia proteção aos deuses para si mesmo, para sua esposa e para seu filho primogênito, Belsar-Ussur, ou Belsazzar. Outros textos descobertos depois explicaram tudo. Nabonido não gostava da vida na corte e se retirou para um oásis na Arábia por 10 anos, deixando o trono sob a regência de seu filho, Belsazzar. Isso explicava porque Belsazzar agia como rei em Daniel 5, e mais incrível ainda, isso explicava a promessa a Daniel. Por que oferecer o terceiro lugar no reino e não o segundo? Porque o primeiro era de Nabonido, o seu pai. O segundo já era de Belsazzar, o filho regente. O máximo que ele podia oferecer a Daniel era o terceiro lugar. Um detalhe que parecia um erro se tornou a prova de que o autor de Daniel conhecia a política babilônica melhor do que os historiadores modernos. Todas essas descobertas foram incríveis, mas faltava a peça central. Por décadas, a crítica moderna apontou sua arma mais pesada contra a figura mais importante do Antigo Testamento, o rei Davi. Até 1993, a posição dominante em muitas universidades era clara. Davi nunca existiu. Ou se existiu, foi apenas um chefe tribal insignificante, transformado em lenda séculos depois. Eles diziam que Davi era o rei Arthur dos judeus, uma figura mítica literária, sem base na realidade. Não havia uma única inscrição, um único tijolo fora da Bíblia que mencionasse seu nome. Mas a arqueologia tem o hábito de destruir teorias no momento mais inesperado. Em 1993, no norte de Israel, em Tel Dan, arqueólogos encontraram um fragmento de basalto reutilizado na construção de um muro antigo.
Não parecia nada demais, até que leram o que estava escrito. Era um monumento de vitória erguido por um rei inimigo, provavelmente Hazael da Síria. Nele, o rei se gaba de ter derrotado 2 reis inimigos, o rei de Israel e o rei da casa de Davi. O choque foi imediato. A inscrição datava do século IX a.C., pouco mais de um século após a morte de Davi. A importância disso é brutal. Reis inimigos não se gabam de derrotar descendentes de personagens fictícios. Ninguém diz que derrotou a casa de Cinderela ou a casa de Hércules. E tem mais. Recentemente, especialistas analisaram novamente a pedra de Mesa, ou estela de Mesa, que vimos agora há pouco. Com tecnologia de imagem multiespectral, descobriram que lá também é uma menção à casa de Davi. Ou seja, os 2 maiores inimigos de Israel na época, os sírios e os maobitas, registraram em pedra que Davi foi real. Hoje, as escavações na cidade de Davi, em Jerusalém, continuam revelando fortificações e palácios que datam exatamente da época descrita na Bíblia. O rei mito finalmente saiu das páginas da literatura para ocupar seu lugar de direito no topo da história da humanidade. A menção à casa de Davi provava que Davi não apenas existiu, mas fundou uma dinastia real tão importante que mesmo 100 anos depois, os reinos vizinhos ainda identificavam Judá pelo nome de seu fundador. Dos impérios esquecidos dos hititas, as origens europeias dos filisteus, do nome sagrado de Deus em uma pedra moabita, ao detalhe político de Belsazar, e finalmente a prova de pedra da dinastia de Davi. O que todas essas descobertas nos dizem, elas não existem para provar a fé. A fé é uma jornada espiritual, mas elas existem para provar a história. A Bíblia não é um livro de conto de fadas que acontece no mundo imaginário. Ela acontece na poeira, na sujeira, nas guerras e na política real do Oriente Médio Antigo. E se a Bíblia for precisa ao narrar a história dos reis, das batalhas e das nações, talvez valha a pena prestar atenção quando ela começa a falar sobre a eternidade. A arqueologia continua cavando, e a cada pá de terra, o ceticismo recua, e a história se revela. Se você gosta de mergulhar fundo na história, no mistério e na fé, sem medo de perguntas difíceis, você está no lugar certo. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Aqui, o passado nunca morre. Ele apenas espera para ser redescoberto. Até uma próxima.